Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 18, Objeto de Conhecimento Sistema Excretor, Detalhamento, Componentes do Sistema Excretor, Formação da urina e principais doenças. Então, vamos começar a nossa aula? Então, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o sistema excretor e trago para vocês também informação de um outro sistema que está atrelado a ele. Vamos começar aí. Quem seria esse sistema? Então, sistema excretor e urinário, uma dupla indissociável, é proposital esse indissociável da forma que está escrita aí, porque em alguns momentos não dá para separar um sistema do outro e algumas pessoas utilizam o mesmo termo para associar a dois sistemas que, de certa forma, são distintos e um está dentro do outro. O corpo humano é um universo fascinante e o sistema excretor e urinário vão desempenhar um papel crucial aí na manutenção da vida. Convido vocês a explorar comigo a rede complexa de órgãos e funções que trabalham em conjunto para eliminar resíduos, regular o equilíbrio interno e garantir o bom funcionamento do corpo. Então, esse convite que eu faço a vocês é para conhecer o sistema excretor e o sistema urinário, a começar pelo excretor, apresentando para vocês o conceito. Sistema excretor muitas vezes é confundido com o sistema urinário e é, na verdade, um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para eliminar os resíduos do metabolismo celular e manter o equilíbrio interno do corpo. Essa função, anotem aí, ela é crucial para a saúde e o bem-estar geral, pois a acumulação de toxinas pode levar a diversos problemas. Então, gente, esse é o conceito do sistema excretor. E eu queria estar mostrando aqui para vocês um esquema de uma animação do corpo humano, para que vocês tenham entendimento. Olha, nós temos aqui apontando a bexiga e os rins, que vão fazer parte do sistema excretor, mas em específico do próximo sistema que eu vou comentar com vocês mais adiante. Mas eu quero que vocês tenham em mente que o corpo humano, como foi falado, é um conjunto de sistemas. Então, eles estão interligados e com o passar das nossas aulas vocês vão entender que o sistema excretor ele faz uma comunicação direta com mais 3 sistemas que a gente vai apresentar aqui, e nesse entendimento, todo o corpo ele vai ter um mecanismo de escape onde ele vai eliminar, de certa forma, aquilo que não serve mais para ele. Então, o sistema excretor ele vai se apresentar dessa forma. E como a gente vai apresentar? Primeiro, eu quero que vocês entendam que o sistema excretor ele vai excretar tipos de excretas. O que nós conhecemos usualmente são as excretas da urina. Mas temos aí, além da urina, que é secretada pelos rins e eliminada pela uretra, tem as excretas sólidas, que são as fezes eliminadas pelo intestino grosso. Aí já dou a deixa para vocês que o intestino grosso ele faz parte de outro sistema, mas ele vai estar interligado ao sistema excretor dessa forma. E tem excretas gasosas que eu apresento a vocês em forma de dióxido de carbono, que é o CO2, e ele será eliminado pelos pulmões. Então aí eu estou dando uma dica que nós temos mais sistemas ligados ao sistema excretor, que são vistos exatamente no circulatório e no digestório e no respiratório também, e com o passar das aulas a gente vai mostrando aqui essa interligação. Vamos continuar aí. Os órgãos que eu trago para vocês do sistema excretor são os principais. Vamos ter outros associados, sim, mas nesse primeiro momento os rins, que vão estar atrelados à excreção das excretas líquidas,
os pulmões, que estão atrelados à excreção da excreta gasosa, e o intestino grosso das excretas sólidas. Mas, como eu falei para vocês, todo o corpo vai trabalhar também eliminando, de certa forma, o resíduo, e aí nós vamos contar com a ajuda das glândulas sudoríparas, que estão espalhadas pelo corpo inteiro. Vamos dar continuidade aí, entendendo um pouquinho sobre essas glândulas sudoríparas, e eu mostro para vocês a excreção por suor. O suor, ele é excretado por essas glândulas e é composto por água, eletrólitos e algumas moléculas de ureia, mas não é considerado uma excreta principal. Na verdade, a função da glândula sudorípara principal está atrelada à termorregulação corporal. Então, ela vai dar uma estabilidade ao corpo quando se faz necessário. Vocês já devem ter observado que quando a gente tem um pico alto elevado de temperatura, logo em seguida o nosso corpo reage transpirando. Então, esse processo de transpirar, de eliminar gotículas de água pelo corpo todinho, é a termorregulação que é promovida pelas glândulas sudoríparas. Então, aqui eu estou mostrando um esquema didático para vocês daqueles nossos famosos esquemas. Não quer dizer que quando a gente vai ampliar no microscópio vai ver exatamente isso, é para que vocês tenham entendimento das glândulas sudoríparas. Nós temos um esquema da pele, isso aqui tudo vai fazer parte da composição da pele, tá? Glândulas sudoríparas aqui sendo apresentadas para vocês. Temos uns ductos aqui, olha, que vão estar interligados a sistemas que são verdadeiras válvulas de escape para liberar o suor. Nós temos o esquema aqui, a liberação de odor, e é claro que nesse esquema, para deixar ele mais real, a gente não poderia deixar de retratar a presença de bactérias. Sim, porque na nossa pele, em toda parte do nosso corpo, nós temos as bactérias sendo patógenas ou simplesmente oportunistas, elas vão estar presentes na pele. E esse esquema está mostrando como ocorre a estrutura onde é produzida a substância que vai ser liberada a partir dos poros que estão espalhados pelo nosso corpo todo. Vamos dar continuidade um pouquinho falando mais sobre essas excretas. Uma coisa que vocês talvez não tenham percebido, mas aí mostro para vocês, é o pus, que é formado a partir de uma contaminação, de uma infecção, de um patógeno. O pus, secretado em locais de infecção, atrelem esse nome, conciliem esse nome com patógenos, que a infecção vai ser sempre provocada por um patógeno. Ele é composto por células brancas do sangue, micro-organismos mortos e outros débris celulares. Sua função principal é proteger o corpo contra infecções. O que são esses débris celulares? Esses débris celulares significa restos celulares, em português. São basicamente fragmentos ou pedaços de células que foram danificadas e morreram. Por isso esse aspecto estranho, né, com essa estrutura, com esse líquido mais corpulento. Isso aí, na verdade, são resquícios de uma verdadeira guerra que foi travada ali naquela pequena região, e o que a gente está vendo é o resultado dela, onde células que defenderam o nosso corpo contra esses agentes patógenos conseguiram alcançar o objetivo, e o resultado é a produção desse pus, que está eliminando tudo que não vai ser possível estar presente ali na pele, né? Vamos dar continuidade aí. A relação que eu havia mostrado para vocês anteriormente, apontando os órgãos que fazem parte do sistema excretor, é uma relação que não tem como a gente dissociar. Há um trabalho conjunto do sistema excretor com o sistema respiratório, o digestivo e o circulatório. O respiratório, que vai eliminar os gases, do digestivo, que também é conhecido como digestório, que vai eliminar as fezes, e o circulatório, que vai passar pelo órgão, os rins, são dois, na verdade, são um par, onde ele vai ser filtrado e vai ser produzida a urina, que vai ser liberada pela uretra. E por falar nisso,
vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Entenda que o sistema urinário ele está dentro do sistema excretor, ele faz parte do sistema excretor, não são a mesma coisa. Vocês perceberam que o sistema excretor é muito mais amplo e requer a participação de outros sistemas. Sistema urinário tem um papel de filtrar o sangue e remover produtos residuais e formar a urina. Então, o que eu quero que vocês se atentem agora é os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Estou mostrando aqui para vocês um esquema nessa animação. Nós temos aqui os rins, que são esses dois feijõezinhos, as uréteres, no plural uréteres, mas cada uma é uma uréter, né? Cada unidadezinha dessa aí, que parece um tubinho, que vai ligar os rins até a bexiga, tá? Aonde vai se acumular a urina que já foi formada nos rins. Aqui esse esquema é só para vocês entenderem um pouquinho a disposição desses órgãos do sistema urinário dentro do corpo humano. Percebam aí os rins na parte mediana, mais para cima, superior da caixa torácica, muito próximo aqui das costelas, ao que vocês percebem aí no esquema. Né, a bexiga já fica na parte inferior do tórax, e aí tem a uretra, onde vai ser eliminada a urina, tá bom? Nesse esquema de um corpo masculino. Vejam aí a disposição para que vocês tenham entendimento da dimensão dos órgãos e de como eles estão distribuídos no nosso corpo. Vamos dar continuidade agora para vocês entenderem um pouquinho sobre cada órgão que faz parte do sistema urinário e sua função. A começar aí pelos rins. Então, os rins, eles têm um papel, anotem, isso é muito importante, de filtrar o sangue e produzir a urina. Filtra o sangue e produz a urina. Então, tem duas situações aí, que eles estão tendo como função. As uréteres, olha aqui, sendo representada em cada esquema didático, tanto no homem quanto na mulher. Elas vão transportar a urina dos rins até a bexiga. Então, elas só são um ducto, um canal de transporte. A seguir, nós temos aí a bexiga urinária, que armazena a urina até a micção, a uretra que vai estar presente nos dois sexos, assim como a bexiga. E trago para vocês uma observação muito importante, que é a presença de uma estrutura chamada próstata, que só vai estar presente no homem. É uma particularidade da anatomia humana, não masculina, ela não vai estar presente na feminina, isso aí para diferenciar os dois sexos, e ela tem o papel de ajudar a controlar o fluxo urinário e proteger contra infecções do trato urinário. É claro que com uma vida saudável e com acompanhamento médico, o homem precisa ter cuidado com essa estrutura. Caso contrário, ele vai ser acometido com algumas situações que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês na nossa aula. Dando continuidade aí, os componentes do rim. O rim, como eu falei para vocês anteriormente, é aquela unidade que vai filtrar o sangue, tá? E vai produzir a urina, mas ele vai contar com estruturas menores chamadas de néfrons, que são unidades funcionais dos rins, e elas, de fato, que são as responsáveis pela filtração. Dentro do rim são os néfrons que filtram o sangue. E depois de filtrado, ele vai passar pelos túbulos renais e pelve-renal. Túbulos renais, eles vão modificar a composição da urina à medida que ela vai fluindo pelos rins. Isso ainda dentro do rim, viu, gente? Pelve renal, ela vai coletar essa urina formada dos néfrons e enviar para as
ureteres, que são aqueles canais que vão enviar a urina para a bexiga, onde ela vai ser acumulada. Mas, se eu puder aumentar um pouquinho mais essa estrutura chamada de néfron, que é o que os especialistas nela fazem, dão um aumento nela, eles vão perceber essa composição aí. O néfron, ele tem o glomérulo, que filtra o sangue, tem a cápsula glomerular de Bowman, que coleta o sangue. Percebam que cada partezinha dos néfrons tem uma função. Coleta o sangue filtrado, o túbulo proximal reabsorve a água, sim, porque no nosso corpo o que dá para aproveitar, ele vai ser absorvido. Reabsorve água, nutrientes e outras moléculas importantes para o corpo, para que elas não sejam eliminadas na urina. Elas podem ser aproveitadas em outras vias metabólicas. A alça de Henle, que é uma estrutura que reabsorve íons e água ainda, concentrando a urina muito mais, aí ela vai tomando aquele aspecto, a coloração e o cheiro característico. O túbulo distal, que vai reabsorver mais água ainda, e demais íons, regulando o pH, que está relacionado com a acidez desse fluido e a concentração da urina. E nós temos aí o túbulo coletor, que coleta a urina final e transporta para a pelve renal. Então, o que eu apresentei para vocês aí foi justamente essa estrutura que vocês estão vendo agora, com todas as suas partes. Se eu puder aumentar o rim, pelo menos uma parte dele, fazer um corte, ele vai se apresentar dessa forma. E se eu der um zoom, essa estrutura interna que vocês estão vendo é tudo isso aqui. Isso é o néfron. Então, nós temos vários néfrons dentro do rim, cada um deles vão ter essa estrutura que eu apresentei para vocês, né? A cápsula, os glomérulos, tubo proximal, tubo distal, alça de Henle e o tubo coletor, túbulo coletor. Uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam é o processo de formação da urina e as vias que ele toma. Bem aqui nessa situaçãozinha, nessa imagem, onde tem um novelozinho, na verdade são capilares entrando em contato, né, com a cápsula glomerular. É por aqui, por esses capilares, que o sangue vai passar e vai começar o processo de filtragem. E aí a urina que vai se formando e vai tomando a consistência e a característica daquilo que nós eliminamos, vai passando por essas vias. Observem bem aqui no esquema que eu estou mostrando para vocês. E vai chegar até o túbulo coletor. A partir daí, vai ser enviado para as uréteres e vai tomar aquele caminho para ser eliminado pelo corpo. Então, finalizo aí a apresentação para vocês do sistema urinário. Agora, eu quero que vocês tenham entendimento, até aqui, da diferença entre sistema urinário e o sistema excretor. Vamos dar uma olhadinha para recapitular, para ajudar na memorização. Bem, diferenças. O sistema excretor é mais abrangente pois inclui outros órgãos, além do sistema urinário, como os pulmões. Lembrando a vocês que os pulmões fazem parte do sistema respiratório e de certa forma faz uma ligação com o sistema cardiovascular. Nós temos aí a presença do intestino, que é do sistema digestório, intestino grosso especificamente, onde se eliminam diferentes tipos de excretas, que são as excretas sólidas, líquidas e gasosas, além da presença das glândulas sudoríparas que estão espalhadas pelo corpo. Para diferenciar ele do sistema urinário, eu apresento aí o sistema urinário, mais uma vez, que é especializado na produção e na eliminação da urina, que é aquele líquido composto por diversos produtos residuais de metabolismo que não vão mais servir para o corpo. Que vocês entendam que o corpo, naturalmente, ele vai colocar para fora, através do sistema excretor e do urinário, tudo que não serve mais para ele.
né? É como se fosse a nossa válvulazinha de escape, de segurança para não acumular toxinas no corpo, ok? Vamos dar continuidade aí. Entendam, eu intensifico aqui essa informação, a relação do sistema excretor com outros sistemas. No caso, ele vai trabalhar em conjunto o sistema excretor para que elimine esses produtos residuais com a ajuda do sistema respiratório, do sistema digestório e do sistema circulatório também. Para dar continuidade aí à nossa aula, eu apresento doenças relacionadas ao sistema excretor. Eu coloquei de forma muito generalizada porque são várias doenças, já que nós temos uma ligação do sistema excretor com demais sistemas, é importante que vocês entendam que quando um sistema não funciona, ele vai afetar o outro, que vai estar interligado e vai também acometer o teu corpo todo. E quando algo não funciona direitinho, uma das formas do nosso corpo sinalizar, se no caso for uma infecção, é febre. Então fiquem atentos, que febre é um sinal de que alguma coisa no nosso corpo não está funcionando bem. Para isso que a gente vai no médico, ele faz uma avaliação para dar o diagnóstico correto, dependendo do seu quadro e o tratamento adequado. Então, as doenças que vão estar relacionadas ao sistema excretor são doenças renais, são doenças pulmonares e também doenças do intestino grosso. Olha só a importância de se entender o sistema excretor e a relação dele direta com outros sistemas. E as doenças do sistema urinário, quais são as doenças que eu separei aqui? Não são muitas, eu separei dois quadros para vocês entenderem, mas são muitas doenças que estão relacionadas ao sistema urinário, doenças renais, doença do trato urinário e cálculos urinários. Uma delas que eu apresento para vocês é a insuficiência renal crônica. Isso mesmo, crônica, quando tem essa palavrinha, fiquem atentos. É algo que demanda muito tempo e cuidado da nossa vida para que a gente faça o tratamento adequado. O que é isso? O que é essa insuficiência? É a perda progressiva e irreversível da função renal. Geralmente, ela é causada por doenças como diabetes, olha só como esse quadro ele é amplo, né? Hipertensão arterial e glomerulonefrite. Então, se vocês entenderem direitinho aí, nós temos outros quadros que vão estar, em casos mais graves, vão causar essa insuficiência renal. Vejam aí essa interligação e a importância de a gente ter o hábito de fazer check-ups, principalmente quem tem tendências genéticas, né? Ou quem não tem os hábitos de vida saudáveis que trazem a propensão e ao desenvolvimento dessa insuficiência. Vamos ver aí a outra doença relacionada, que é a infecção do trato urinário, ITU, ou como nós conhecemos, infecção urinária. É uma infecção na bexiga, pode ser na uretra ou rins, e geralmente é causada por bactérias. Então, quando o nosso corpo não consegue se defender de um patógeno que avança e invade ele, e ele é direcionado para determinados sistemas, aí ele vai causar uma infecção. Nesse caso, a infecção urinária, ela está atrelada a ser acometida, a ser invadida em todos os órgãos do sistema urinário. Então, tem que ter muito cuidado aí com a questão, mais uma vez, do hábito alimentar, e se você tem uma predisposição, já tem que ter uma rotina de cuidados com idas ao médico. E trago para vocês aí na nossa próxima informação uma curiosidade importante sobre a uretra, que é uma estrutura que faz parte, um componente que faz parte do sistema urinário. Mas tem uma particularidade nela.
A uretra, que é o canal que transporta a urina da bexiga para o corpo, ela é composta por um esfíncter muscular que controla a micção. No ato de urinar, a gente consegue, é um ato voluntário, você consegue controlar esse esfíncter muscular. A uretra feminina é mais curta que a masculina e vai se abrir na vulva. A uretra masculina é mais longa e passa pelo pênis, abrindo-se na glande. Essa é a primeira curiosidade da uretra, mas eu também trago mais outras. Vamos entender um pouquinho aí. No sistema reprodutor, ainda falando da uretra, na mulher, ela serve como um canal para a ejaculação durante o orgasmo feminino. Uma curiosidade aí. No homem, a uretra serve como um canal para o sêmen durante a ejaculação. Olha aí como ela já vai ter funções atreladas ao sistema reprodutor masculino e feminino. Percebam bem aí essa outra ligação. Isso aí é uma curiosidade que eu trago para vocês. Continuando, outras curiosidades sobre a uretra feminina é mais propensa a infecções do que a masculina, devido à sua curta extensão e proximidade do canal chamado ânus. A uretra masculina pode ser alongada durante a ereção. Então, outras curiosidades aí. A uretra pode ser afetada por diversas condições médicas. Aí vem aquela informação que requer um pouquinho de cuidado e atenção da nossa parte. Como incontinência urinária, isso aí está relacionado com aquele músculo do esfíncter, onde você não consegue controlar a entrada e a saída, na verdade, da urina, estenose uretral e o câncer da uretra. Sim, nós temos aí um órgão bastante interessante que faz a ligação entre dois sistemas, né? O sistema reprodutor. O sistema reprodutor, existe uma diferença entre o masculino e o feminino, né? Uma diferença anatômica, hormonal, que vai dar fins diferentes. Fins que eu estou falando está relacionado à função. Fins diferentes para a uretra em cada sistema, masculino e o feminino. Além disso, ela vai ser um canal de eliminação da urina. Então, o que eu quero trazer como mensagem para vocês, apresentando aí esses dois sistemas? Até aqui, o nosso conhecimento foi para entender como o nosso corpo funciona quando o sistema excretor está funcionando direitinho, está com todas as suas funções em dia. Mas, a qualquer sinal, isso independente de ser sistema excretor ou não, a gente percebe que o excretor ele está ligado a vários sistemas do corpo, a qualquer sinal que algo não está funcionando direitinho, principalmente no trato urinário, consultar sempre o médico, isso é interessante, ou um profissional da saúde, no caso de comunidades onde de tempo em tempo o médico está presente, sazonalmente. Então, a outra dica que eu dou para vocês também é se hidratem sempre, porque todas essas vias elas vão precisar muito de uma quantidade de água suficiente para que o metabolismo funcione. Tudo que precisa ser eliminado por todas essas vias que eu apresentei para vocês, é necessário que tenha a presença de bastante água. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.